Tem 13 alunos no momento. Vou salvar aqui. Pronto. Então, só voltando para o pessoal que entrou agora, eu estava explicando do programa, né? Que o programa ele é muito pequeno, ele é 13,6 MB, menos de 15 megabytes, então é muito leve, comparado com outros programas que vocês já utilizaram, por exemplo, o AutoCAD, que é questão de gigabytes. Então ele é muito pequeno, não precisa de placa de vídeo, não precisa de um processador muito bom, memória RAM, então ele roda em qualquer computador. Tenha certeza. Ah, meu computador é um Windows 98 com 512 MB de RAM, ele vai rodar. Bem levezinho, ok? Então, aqui é a pasta onde eu compartilho o material com você, cujo link de acesso está na descrição do nosso grupo lá, né? Então, para acessar essa pasta, o que é que eu devo proceder? Abro lá meu grupo do WhatsApp e vai ter um link na descrição. No nosso grupo lá de lógica e programação, na descrição vai ter um link, começando com Drive, que é o Drive do Google, e nele, quando você clicar, vai aparecer isso aqui. Essa primeira pasta aqui é o programa. Para baixar, só é vir em fazer download, eu já mostrei aqui antes. E aqui tem todas as aulas anteriores, os slides das aulas anteriores e também as listas de exercícios. E um bônus aqui foi aquele que eu falei que eu ia mostrar um exemplo dessas condicionais que a gente está estudando em lógica de programação no Excel, porque estamos vendo Portugal, um tipo de linguagem de programação que também é utilizada como base do Excel, ok? Então, alguns comandos eu usei aqui. Quem assistir o vídeo posteriormente vai ver que é bem parecido com o que a gente vê no Visual G. Aqui está a nossa apostila, a apostila que eu fiz com alguns comandos, e nessa apostila essa apostila que eu vou fazer como a base da aula de hoje. Vou usar na aula de hoje. Voltando aqui, esse é o formato básico do pseudocódigo, onde ele vai ter algoritmo. Toda vez que você abrir, ó, ele vai estar nesse formato. Vou abrir até no próprio programa. Então ele vai estar aqui, ó, algoritmo em azul, sem nome. Esse aqui é o nome do programa. Então é o nome que eu quero que apareça na janela do programa. Por exemplo, quando a gente vê como é que salva esse programa feito em um arquivo executável, então ele vai aparecer um nome na tela. Por exemplo, aqui, ó, o Chrome, ele aparece os nomes de título, né? Aqui no próprio Visual G aparece um nome no título dele. Então é justamente esse nome que a gente coloca aqui que vai aparecer no título do programa, beleza? Voltando para a apostila. Então, essa linguagem de programação do Visual G, que é o Portugal, ele aceita também comentários. Então, tudo que está em verde aqui, ó, você pode observar que ele inicia como barra barra. Barra barra, então ele deixa em verde. Vou, por exemplo, colocar aqui, ó, barra barra, aula do dia 9/4/2020. Comentário é algo que só serve para o programador. Então, o programa, ele ao rodar, ele ignora todos os comentários, entendeu? Ele não vai usar nenhum comentário na programação. Somente serve para o programador ter alguma informação. Por exemplo, aqui, ó, eu declarar uma variável A, aí do tipo real. Declarei uma variável. Aí eu posso explicar o que essa variável vai fazer dentro do meu programa. Eu posso dizer que essa variável é a massa do átomo, por exemplo, num problema qualquer. Então, eu posso dar uma informação
a essa variável aqui. Então, esse comentário ele não vai ser usado no programa. Agora, essa outra parte, que não está em verde, ela sim que vai ser interpretada em verde, em vermelho, em azul. Então, tudo que for barra barra é somente comentário, ok? Aí eu venho aqui nessa seção, o algoritmo e tem o nome. Vou colocar o nome da aula LP. Só o nome. Ele não vai influenciar em muita coisa no meu programa, só vai influenciar no nome que aparece lá na tela, no título. Nessa próxima etapa, que o programa aqui é dividido nessas etapas: algoritmo, var, início e final algoritmo. Nessa parte de var, já está bem explícito o que deve ser feito nessa etapa, que são as declarações das variáveis. Então, toda vez que eu tenho um problema, eu vou definir quais são as variáveis que eu vou utilizar e eu defino aqui quais são as variáveis. No exemplo simples, por exemplo, de física, que vocês têm deslocamento, né, e velocidade. Então, você quer calcular a velocidade, por exemplo, aqui, real. Então, você tem um problema onde você quer calcular a velocidade e você calcula a velocidade através das variáveis deslocamento e tempo. Onde é que eu vou colocar essas variáveis? Aqui. Aqui eu defino quais são as minhas variáveis e qual é o tipo delas. Observem, pessoal, que faltou as primeiras aulas ou os primeiros vídeos. Toda vez que eu declaro uma variável, para poder declarar outra, eu separo por vírgula. Tem uma vírgula aqui, ok? Então, declaro uma variável. Se eu for declarar uma variável do mesmo tipo, que é real, eu uso vírgula. Agora, se eu for declarar uma variável de outro tipo, por exemplo, caractere, por exemplo, nome do usuário, caractere, eu declaro em outra linha. Então, o que eu separo por linhas aqui, na seção de declaração de variáveis, são os tipos. A não ser que preencheu toda a primeira linha, eu posso também continuar na segunda. Botar uma outra variável do tipo real. Ok? Então, se preencheu tudo, eu posso utilizar outra linha. Em Portugal, eu não preciso encerrar a linha como outras programações, porque ele entende que cada linha dessa é um comando. Então, aqui eu não preciso finalizar ela, eu posso deixar em branco. Agora, uma coisa que eu tenho que ter em mente é que toda vez que eu declaro as variáveis, antes de informar qual tipo ela é, eu tenho que colocar os dois pontos. Entenderam? Então, observe aqui, ó. Nessa primeira, declarei 3 variáveis do tipo real. Para separar as variáveis, o nome das minhas variáveis do tipo, eu usei os dois pontos. Aqui também. O nome da variável, dois pontos, o tipo. O nome da minha variável, dois pontos, e o tipo. Todas essas informações estão aqui, nessa apostila. Primeiro, quais são os tipos? Vocês têm que saber de cor, né? Isso aí eu passei também em aula, que os tipos de variáveis elas podem ser numéricas, que é inteiro ou real, pode ser do tipo caractere, ou lógico. Então, esses são os tipos de variáveis. E toda vez que eu for declarar uma variável, como é que eu faço essa declaração? O nome da variável, tá vendo? Dois pontos, e o tipo de dado que ela representa. Na última aula, a gente viu um outro tipo de variável, que é a vetor, que ela se representa dessa forma. Você coloca o nome da variável, dois pontos, vetor, o intervalo do vetor e o tipo de dado. Aqui eu vou ter alguns exemplos, que é o var. Esse var vai estar onde aqui, ó? É justamente
essa telinha azul aqui. Mais pessoas pedindo para admitir. Pronto. Então, é justamente o que a gente faz, né? O que a gente fez. O nome da variável, observem aqui, ó, nome da variável, 2 pontos e o tipo. Então, o nome da variável e 2 pontos, eu coloquei que A é inteiro. Ou, um outro exemplo, valor 1, vírgula, valor 2, aí, novamente, 2 pontos, real. Observem que, desse jeito aqui, eu tenho duas variáveis, separadas por vírgula, e os 2 pontos para separar o nome das minhas variáveis do tipo que ela é. Então, aqui eu tenho duas variáveis, real. Vetor, também, que basicamente a diferença de uma variável inteira, vou mostrar aqui, a 2 pontos, real. Quando eu executo ela cria só um espaço na memória. Somente um espaço. A vetor, ela é diferente. Eu vou copiar aqui. E vou executar. Olha a diferença da minha variável vetor para a minha variável normal, comum. Lembram lá que vetor eu tinha várias informações em geometria analítica, né? A gente tinha várias informações. Um vetor era como se fosse uma matriz linha ou uma matriz coluna. Então, uma matriz então, voltando aqui. Então, a matriz linha ou uma matriz coluna. Quando eu tinha uma matriz linha ou uma matriz coluna, eu também podia chamar de vetor. Só que quando eu declaro uma variável comum, ela cria um espaço na memória somente. Quando eu crio uma matriz vetor, que ela vai ter um índice de 1 até 10, que é essa forma da sintaxe dela, então é o nome, 2 pontos, o tipo de estrutura, que é vetor, e entre conchetes aqui eu coloco o valor inicial do índice, 2 pontos, e o valor final. E por fim, eu declaro que ela vai ser do tipo real. Então, a forma como eu declaro um vetor é diferente da forma como eu declaro as outras variáveis. E olha o que acontece. Eu não criei aqui uma variável vet com índice de 1 até 10, ele vai criar justamente isso aqui. Uma variável com índice de 1 até 10. Então, essa variável aqui, ela vai conter várias informações dentro da memória. Então, basicamente, um vetor, ele consegue obter mais dados do que uma variável comum aqui. Ok? Então, voltando lá para a apostila. Então, aqui tem os tipos e tem exemplos de como você declarar cada tipo de variável. Se é uma variável do tipo inteira, se eu tenho vários valores do tipo real, se eu tenho um vetor, matriz, que é uma coisa que a gente que eu dei uma parada para não mostrar. Não mostrei isso aqui, por conta que é um pouco mais complexo na hora de fazer o cálculo, então, por enquanto, eu não vou estar explicando vocês isso aqui, mas basicamente é a mesma coisa do vetor, só que ele vai ter linhas e colunas. Então, caractere e do tipo lógico. Só lembrando para o pessoal, que também falta as aulas, que o underline é o único caractere especial que eu posso usar como variável, entendeu? Eu não posso botar aqui arroba, não posso botar percentual, não posso botar
hashtag, não posso botar nenhum símbolo especial, com a exceção para o underline. Nem espaço eu não posso colocar. Se eu colocar nome, espaço do aluno, então ele não vai entender. Por isso que em geral, a gente usa o underline, ok? Então, na declaração de variáveis, vou copiar aqui e jogar lá para o programa. Vou executar. Então, todas essas variáveis devem ser informadas nessa seção var, que é a seção de declaração de variáveis. Então, todas as variáveis aqui, lá do exemplo, se vocês copiarem e colarem aqui nessa seção, ele vai justamente gerar aqui, ó, do tipo lógico, sinalizador lógico, ele vai entrar como falso. Nome do aluno, que é caractere, ele vai entrar como caractere vazio. Então, assim por diante, ele vai abrindo. Se for inteiro, ele vai botar só um número, que é o zero. Se for real, vai ser zero com valores decimais. Então, essa é a primeira parte, é o básico. Onde é que eu declaro minhas variáveis? Aqui. Seção de declaração de variáveis. Se por acaso você programar aqui e chamar qualquer variável que não foi definida aqui, vou colocar aqui um exemplo. Tem a variável A definida como inteira. Se eu colocar aqui B, atribuir 5, o valor de 5 e executar, ele vai dar erro. Por que ele está dando erro? Porque eu não declarei uma variável B. Então, é importantíssimo que vocês tenham em mente que devem declarar a variável no início. Aqui eu vou substituir B pela variável A, que foi a variável que eu declarei. Então, quando eu peço para rodar, ele vai executar e vai atribuir o valor à minha variável A lá, ok? Porque foi definido um espaço na memória para essa variável. Se eu for realizar qualquer cálculo e não definir a variável antes, então ele vai dar erro. Atribuição é o que justamente esse símbolo aqui. Aqui na apostila está explicando que a atribuição é feita com esse operador, sinal de menor que e traço. Então, toda vez que vocês verem isso aqui, vai estar atribuindo. Lembrando que para número, é só utilizar o número. Agora, para caractere, que é como esse exemplo aqui, ó, nome do aluno recebe José da Silva, vou botar aqui no programa. Lembrando que eu tenho que definir a variável e colocar o tipo que ela é, que é caractere. Olha o que tem que acontecer. Para declaração, para me atribuir a um valor para uma variável do tipo caractere, eu devo colocar aqui, ó, entre aspas. Por exemplo, o nome, eu atribuí José da Silva, só que eu coloquei entre aspas. Por quê? Porque o nome do aluno é uma variável do tipo caractere, ok? Comandos de saída. Aqui também tem a sintaxe, eu já expliquei isso aqui algumas vezes, que para comandos de saída, no Portugal tem o escreva e o escreval, né? Comando de saída é todo aquele comando que o computador vai gerar uma mensagem de saída. Por exemplo, pessoal que já trabalhou com automação comercial, aqueles softwares de empresa, né, de caixa, quando algum cliente chega, você abre o programa e vai estar lá uma tela com o nome do produto. Então, aquela tela lá é o programa que está mandando a mensagem, não é? Então, comando de saída, porque é o programa que está imprimindo essa informação na tela. Então, toda vez que eu quero que o usuário do programa que eu criar veja um texto, eu vou utilizar o escreval.
escreva. A diferença de um para outro é só a quebra de linha. Enquanto o escreva, ele vai unificar todas as informações em uma linha só. Vou colocar a frase célebre aqui do linguagem de programação, que é e vou executar com o comando de saída escreva. Observem que eu coloquei dois comandos e ele imprimiu tudo junto. Então, esse é o comando escreva. Ele imprime na tela um comando de saída aqui. Se eu tirar o escreval, ele não vai mostrar nada. Vai executar o programa sem mostrar nada. Mas se eu quero que o programa me mostre alguma informação, então eu coloco o escreval ou o escreva. Quando eu executo aqui, ó, diferentemente do escreva, ele quebra a linha. Vou colocar até os dois para o pessoal ver a diferença. Vou colocar o escreva e o escreval. Olha o que vai acontecer. Enquanto no escreval ele dá um quebra de linhas, o outro ele junta todo o texto em uma linha só. Mas, gente, ok? Então, esse é o comando de saída. Comando de saída, eu gero textos de saída no meu programa. Então, isso aqui nenhum usuário vai interagir, não vai colocar informação, ele só vai observar, vai ler. Então, o programa manda o comando de saída para que o usuário observe. Agora, tem aqui vários testes, ó, um exemplo, onde ele tem as variáveis. Ele define uma variável, duas variáveis, três variáveis, quatro variáveis, e aí ele executa justamente o quê? No primeiro ponto, esse é o exemplo da apostila, o pessoal que chegou agora. Então, eu estou fazendo passo a passo explicando o que tem na nossa apostila lá. Então, depois do comando de saída, ele tem um exemplo. Ele começa com o algoritmo, exemplo. Isso aqui é o nome do algoritmo que ele deu, né? Que nosso programa ele vem sem nome, você pode editar. E aqui, esse algoritmo ele começa, ele define as variáveis x como real, y como inteiro, a como caractere e l como lógico. Olha o que ele faz. Inicia o programa, né? Então, essa parte seria aqui, a partir do início. E ele começa a atribuir valores. Ó, x é uma variável do tipo real, então ela aceita valores decimais. Então, ele atribui 2,5 a x. O que vai acontecer é que o espaço criado para x na memória do tipo real, que inicialmente é zero, ele passa a ter um valor de 2,5 a partir dessa linha. O y, que antes também era inteiro e tinha um valor zero, ele passa a valer 6. Então, toda vez que tiver essa simbologia aqui, menor que e traço, ele vai atribuir valores na memória dessa variável. Então, ele atribui os valores. Lembrando que A, como é caractere, ó, tem que colocar a variável entre aspas. Por exemplo, se fosse o nome de uma pessoa, você colocaria o nome da pessoa entre aspas, para informar que é o tipo caractere. L é lógico, é um tipo de variável lógica. Lógico foi o que a gente viu nas primeiras aulas, que é a nossa álgebra booleana, onde ele só aceita dois valores, verdadeiro ou falso, né? Ou ele é zero para falso ou é um para verdadeiro. Então, nesse caso, eu tenho que atribuir valores ou verdadeiro ou falso. Ele não aceita nenhuma outra situação. Lembrando que isso aqui eu também passei em sala. Falei até das hipóteses, onde uma delas era o terceiro excluído, onde ele só aceita verdadeiro ou falso.
E aqui ele tem um comando de saída, ó, escreval. Acontece que X, ele vai imprimir na tela o nome X, a letra X, caractere, tá vendo? E ele vai imprimir alguns valores separados, lembrando que é separado por vírgula. Então aqui ele faz até uma operação matemática. Nessa outra linha aqui, A, então ele vai imprimir a variável A e o nome OK. Vou pegar esse exemplo aqui e vou jogar aqui para o programa. Por exemplo, nome do aluno. Ó, é uma variável, quando eu executo, ela inicia-se zerada. Então, eu posso atribuir internamente do programa, dentro do programa, nome, underline, do, underline, aluno. Aí eu vou atribuir, símbolo de menor que, e traço. Vou colocar meu nome. Só que, para colocar qualquer informação, eu tenho que colocar entre aspas. Então, eu coloco o meu nome entre as aspas. Ou o nome, a informação, caractere que você quer dar a essa variável. Everton. Vou executar em F9 e aqui vocês podem ver no canto superior direito que ele atribuiu esse valor ao meu nome. Então, na memória, toda vez que eu chamar essa variável nome do aluno, ele vai chamar não esse nome do aluno, ele vai chamar a informação que está dentro da memória, que, por sua vez, é Everton. Agora, no comando de saída, eu vou dar um escreval, aí eu vou colocar nome, underline, do, underline, aluno. Vou fechar. Quando eu faço dessa forma, executo, ele vai imprimir meu nome. Porque é a informação contida dentro da memória. Observe que as aspas ele não imprime, porque as aspas só é para definir que a memória está alocado como caractere. Ok? Eu posso, além de pedir para informar o nome de saída, eu posso textos. Então, eu vou colocar aqui, ó, o nome do aluno é. Observem que eu separei aqui entre aspas e coloquei a vírgula. Por que eu fiz isso? Porque é regra da sintaxe da linguagem de programação. Lembram lá das aulas, no início das aulas, que eu falei que toda linguagem, assim até mesmo como o nosso português, ele tem o alfabeto e as regras, né? No nosso alfabeto no português, na língua portuguesa, nós temos o alfabeto, que é a parte simbólica do, do nosso idioma, e as regras, que é a gramática. Na linguagem Portugal, a simbologia, também as regras, é a sintaxe. Então, por regra, no comando escreval, eu tenho que abrir parêntese e fechar parêntese. Se for um texto, eu tenho que colocar entre aspas, o comando de saída. Se for a variável, eu só coloco o nome da variável. E se eu quiser colocar as duas informações, eu posso colocar as duas seguindo a regra de cada uma, só que separado por vírgula. Então, eu vou imprimir o texto, o nome do aluno é, e uma variável. Tenho duas informações para imprimir. Eu separo essas duas informações por vírgula. Eu executo aqui, ó, ele vai imprimir o nome do aluno é e a informação que está contida na variável nome do aluno, que é Everton, ok? Então, posso usar quantos eu quiser. Então, por exemplo, se eu quiser colocar mais informações aqui, eu boto uma vírgula para separar as informações e boto mais um texto. O nome do aluno é fulano e ele estuda na Pitágoras. Então,
Novamente, eu quero adicionar uma informação, então, para separar a informação que está contida dentro dessa variável da próxima informação, que é textual, então eu utilizo a vírgula. Lembrando que texto, né, eu coloco entre aspas. Vou executar novamente, ó. O nome do aluno é Everton e ele estuda na Pitágoras. Lembrando que, para ficar mais bonitinho, vou dar um espaço, senão ele unifica tudo. Então, aqui, ó, o nome do aluno é Everton e ele estuda na Pitágoras. Olha a quantidade de coisa que eu tive que fazer aqui, colocar vírgula, só que na impressão final, ele vai imprimir somente o que eu quero, que é o primeiro texto, a informação contida na variável e o segundo texto. Então, ele vai juntar tudo, ok? Comando de saída. Aqui tem os exemplos, vocês podem até copiar e colar lá no Visual G que ele vai rodar. Comando de entrada é um comando layer. Voltando para o mesmo exemplo simples. Você chegou lá no caixa do supermercado, aí, em geral, é o código de barra, que é o código de barras que são utilizados, né, na leitura. Mas, às vezes, o caixa vai lá, lê o código de barra e não encontra. Então, ou ele digita o código do produto ou o nome, né? Então, quando ele digita o código do produto ou o nome do produto, aquela informação que está sendo digitada está sendo enviada para o programa, ok? Então, se ele está recebendo essa informação, isso é o chamado comando de entrada, ok? Observe que o escreval é um comando de saída e eu tenho um comando de entrada que é o chamado leia, ok? Como é que funciona esse leia? O pessoal que chegou agora, eu estou passando só uma revisão desde o início do conteúdo e abordando o material visto na lista. Na lista não, desculpa. Na apostila, ok? Eu vou desativar aqui. Eu vou desativar o microfone e aí qualquer dúvida pode falar comigo no WhatsApp, ok? Aí eu estou abordando a apostila. Eu estou abordando na aula de hoje a apostila que eu postei lá no grupo do WhatsApp. Então aqui, agora estamos no comando de entrada de dados, né? Como eu, voltando para o exemplo que eu dei, foi o exemplo do caixa, que você vai no supermercado, ou o caixa ele digita o código de barras, né? Ou ele digita, ou ele lê o código de barras com o leitor, mas muitas vezes o leitor não consegue identificar, então o caixa vai lá e digita ou o nome do produto ou o código do produto. Então, aquela informação que o caixa digitou quando ele deu Enter, está sendo enviada para o programa. Então, é um comando de entrada. Em Portugal, é o comando leia, que ele tem a seguinte sintaxe, ó, é leia, abre parênteses, fecha parênteses, e na lista de variáveis você vai buscar qual a variável que vai ser salva. Aqui ele também, ó, tem exemplo. Então, primeiro definiu a variável. Na verdade, primeiro ele define o algoritmo, que é o exemplo 1. Aí, variável, que é onde você define as variáveis. Você definiu uma variável x, aí dois pontos, e informa o tipo, que é inteiro. Ele definiu a variável x, então, como uma variável do tipo inteiro. Aí tem início no programa e leia a variável x. Vou fazer justamente esse exemplo aqui. Ou então vou fazer melhor, vou fazer esse exemplo aqui. Nome do aluno. Então, comando de entrada é o leia. Então, posso botar aqui o nome, underline, do, underline, aluno. Escreval, nome do, underline, aluno. Ok? Olha o que vai acontecer. Ele
automaticamente, quando identifica um comando de entrada, ele libera o cursor aqui no programa para você poder digitar. Então, eu vou colocar ó, o mesmo exemplo, meu nome, Everton, e vou dar Enter. Pronto. Ele imprimiu. Próxima linha era o quê? Um comando de saída com meu nome. Então, ele buscou na memória o nome que o usuário digitou e imprimiu. Bem simples. E agora, vamos falar dos desvios condicionais. Isso aqui eu ainda cheguei a passar, a gente estava em aula, né? Eu fui questionado por alguns alunos que disseram que não estavam sabendo ainda usar os comandos. Por isso que a aula de hoje eu resolvi fazer uma revisão desde o início. Mas todos esses comandos aqui, ó, até o se e o se não, a gente viu ainda em sala de aula. A gente ainda estava em sala, né? Então, como é que funciona os comandos de desvio condicional? Desvio condicional, pessoal, ele funciona da seguinte maneira. Você tem um fluxo no seu programa e você quer desviar ele caso uma informação seja verdadeira ou caso uma verdadeira seja ou a informação seja falsa. Então você tem um fluxo, pessoal que chegou a baixar até o livro, deu uma olhada, tem vários exemplos e um deles eu vou abrir a LP. O próprio livro de vocês, aqui, ele fala justamente dessas condicionais. O pessoal que entrou agora, eu estou revisando, fazendo uma abordagem da apostila e as dúvidas, tentem procurar pelo WhatsApp, meu WhatsApp está aberto aí e se vocês tiverem dúvida, pode mandar uma mensagem no WhatsApp. Então aqui eu estou agora falando de condicionais, que é no livro de vocês essa seção aqui, 2.1. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Bem simples. No livro de vocês estão explicando. Está explicando como é que ela funciona e qual a sintaxe, que é justamente também o que eu coloquei aqui na apostila. Ó. Então, na primeira e na segunda aula eu falei um pouco também sobre aquela tabela verdade, né? Quem estava em sala viu. Então, ele faz aqui um teste lógico. Ele verifica se essa condição é verdadeira. Se essa condição for verdadeira, então ele executa os comandos, ok? Então ele funciona justamente dessa forma. E o nome dele aqui é desvio condicional, porque o nosso fluxo do programa ele pode ser desviado. Então, se uma condição for verdadeira, eu posso fazer com que meu programa execute um lado ou, no caso que é mais utilizado, que é o se não, ele desvia para outro lado. Por isso que é chamado estrutura condicional composta e também é chamado de comando de desvio condicional. Ok? Então, ela é condicional composta ou desvio condicional. Por que desvio? Porque dependendo da informação contida aqui, ou ele segue para um lado ou segue para outro. Como? Eu vou ter que ter uma condição de teste para verificar. Por exemplo, se a nota do aluno aqui for 1.500, então, se o aluno tirou 1.500, então o aluno passou na disciplina lógica de programação. Se essa condição for falsa, não. O aluno não tirou
1.500, tirou um menos. Então, como essa condição é falsa, então ele para nos comandos 2. Então, vai informar que o aluno não passou. Vou colocar um exemplo aqui. Vou botar nota, tipo, tá inteiro. Que no nosso caso é inteiro. Aí vou informar, atribuir um valor 1.500. Aí, ó, se nota for menor que 1.500, então vou utilizar um comando de saída aqui, o escrival. Observem a sintaxe, ó. Escrival, eu abri o parêntese, fechei o parêntese e coloquei entre aspas. Eu quero digitar um texto, então vou digitar aqui, ó. O aluno foi reprovado. Por quê? Se a nota do aluno for menor que 1.500, então eu quero que escreva que o aluno foi reprovado. Agora, se essa condição que eu estou testando, que é essa aqui, for falsa, então escrival, o aluno foi aprovado. Nessa sintaxe de condição se, eu devo obrigatoriamente finalizá-la. Como? Com um fim. E qual a função que eu estou utilizando? Se. Então, coloco o fim se. Ok? Então, vou executar aqui. Ó. A nota é 1.500. Então, o aluno foi aprovado. Entendeu? Ele desviou o fluxo do meu programa para um lado. Então, ele ignorou a primeira parte porque ela era verdadeira. Agora, se fosse o contrário, botar 1.000 pontos, vou executar. Ele vai novamente mudar o fluxo do meu programa. Ele vai imprimir que o aluno foi reprovado por conta da minha condição de teste. Ok? Então, para que servem essas funções se? Para justamente mudar o fluxo do seu programa, fazer desvios condicionais. Então, ele sempre vai verificar isso aqui. Uma outra condição, por exemplo, para o aluno ser aprovado, né, a nota dele, vou até trocar aqui, vou trocar aqui, para fazer o seguinte, além dos alunos atingir uma pontuação, eles têm que ter uma certa frequência, não é isso? Então, vou colocar aqui, ó, frequência do tipo real. Então, eu vou verificar se o aluno ele tirou a nota, só que eu também tenho que verificar se o aluno frequentou pelo menos 50% da aula, das nossas aulas. Então, eu tenho um teste que eu tenho que verificar tanto a nota quanto a frequência. Vou colocar aqui, ó, frequência, e vou atribuir um valor de 0,7. Lá no início, na tabela verdade, que é justamente essa parte lógica que a gente viu uns conectivos, não é isso? Que foi o i e o ou. Então, posso botar um conectivo aqui também, ó. E frequência for maior ou igual que 0,7. Observe que aqui, para fazer o teste lógico, eu usei um símbolo de menor que para comparar. É um operador comparativo. Aqui também
eu utilizei um comparador, que é o maior ou igual. Porque se colocar 50%, o aluno tem que assistir pelo menos 50% das aulas. Então, para que isso aqui seja verdade, se vocês olharem a tabela verdade lá, as duas partes devem ser verdades, devem ser verdadeiras. Então, o aluno ele tem que ter uma nota superior a 1.500, então tem que ser maior ou igual a 1.500. E também ele tem que assistir pelo menos 50% da aula. Observem que se o aluno ele frequentou 100% das aulas, mas ele tirou abaixo de 1.500, ele vai ser reprovado. Da mesma forma, se ele tirou 4.000 pontos e ele só assistiu 20% das aulas, ele também é reprovado, né? Então, eu tenho um teste duplo aqui, ó. Eu tenho que verificar as duas coisas. Então, se essa coisa for verdade e essa outra coisa for verdade, então escreva. Vou botar aqui, ó, o aluno foi aprovado. Então, se o aluno ele atingiu a nota e se ele atingiu a frequência, então escreva o aluno foi aprovado. Se essa condição for falsa ou uma dessas duas condições for falsa, que vai tornar toda essa proporção falsa, tudo isso vai ser falso se frequência ou nota maior ou igual que 1.500 ou frequência maior ou igual a 0,5 não for atendida, então ele vai tornar tudo isso falso. Foi o que a gente viu lá na tabela verdade do E, né? Então, se tudo isso, se pelo menos um desse argumento for falso, então ele foi reprovado. Deixa eu ver se tem aluno entrando aqui. Eu alternei. Então, vou executar. Fre... Aqui está dando erro. Isso foi muito bom ter dado esse erro aqui. Ó, observem que na declaração de variáveis eu coloquei frequência corretamente. Só que quando eu atribuí aqui, ó, eu atribuí frequência. Eu coloquei um N. Então, essa variável aqui, automaticamente ele verifica que não foi declarada aqui, porque eu declarei frequência. Então, ele dá um erro. Então, o erro está nesse N aqui. Observe que toda vez que eu for utilizar essa variável, e ele vai dar erro aqui também, ó, porque está com N, ele vai dar erro. Aí eu apaguei aqui, ele vai editar lá e vai para o próximo erro, que é esse aqui. Então, pessoal, eu vou novamente ativar mudo em todos. Aí, se surgir alguma dúvida, manda uma mensagem no WhatsApp. Ou então, aqui do lado tem um chat, aqui no canto superior esquerdo, segundo o pontinho, tem um chat aqui, você pode digitar o texto, ok? Para a gente não, tentar minimizar esses ruídos. Pronto. Então, só que aqui eu tenho que colocar entre parênteses. Pronto. Eu tenho que colocar, quando eu coloco o conectivo e ou o conectivo ou, eu tenho que colocar os dois testes lógicos entre parênteses, porque isso aqui vai me gerar verdadeiro ou falso, isso aqui vai me gerar verdadeiro ou falso. Então, ele vai comparar as duas coisas. Então, por isso que eu tenho que colocar entre parênteses. Ó, qual foi a resposta aqui? Ó? O aluno foi reprovado. Então, por que foi reprovado? Porque ele atingiu a frequência
a frequência foi 0,7, 70%. Então, essa condição foi satisfeita. Porém, a nota dele foi de 1.000 pontos. Ok? Então, quando ele verifica a primeira situação, é falsa. Então, ele desvia meu fluxo justamente para aqui. Então, vou colocar até um comentário aqui. Caso seja verdade, caso seja falso. Então, se todas... Deixa eu diminuir aqui. Configuração. Então, aqui vocês observam que, caso esse teste lógico seja verdadeiro, ele vai imprimir que o aluno foi aprovado. Agora, se esse teste lógico der resultado falso, então ele vai escrever que o aluno foi reprovado. Então, nesse primeiro momento, como a nota aqui está inferior a 1.500, então ele vai imprimir que o aluno foi reprovado. Agora, vamos aumentar essa nota aqui. 1.500. Ó, eu desviei o fluxo para o outro sentido, já que agora passa a ser verdade. Então, ele vai escrever o que está nessa guia. Ah, ele só pode escrever? Não, ele pode executar qualquer comando que esteja entre o se e o se não. Então, todos os comandos que eu colocar aqui, não importa se for soma, multiplicação, comando de leitura, qualquer comando que eu colocar aqui, ele vai ser executado, se for verdade. Agora, se for falso, ele vai executar o que estiver entre o se e o se não. Todos os comandos que você colocar aqui. Ok? Então, aqui, voltando para a nossa apostila, ele tem a sintaxe, que é o se, então, aí a expressão lógica, e a sequência de comandos que fica a critério, no caso, do programador, né? Tem um comando de seleção múltipla, que é o escolha, é um outro comando que a gente também viu, e a sintaxe dele funciona da mesma forma. Ele desvia o fluxo também, só que qual a diferença dele do escolha para o se? O se, em geral, ele funciona bem até 4, 5 testes lógicos. Se você tiver até 5 testes lógicos, um pouco mais, dependendo da estrutura, pode até ser feito. Só que, dependendo da quantidade, vale muito mais a pena vocês utilizar esse comando aqui, ó, o escolha. Onde a sintaxe dele, ele funciona dessa forma. Você escolhe, né? Escolha, aí você coloca uma variável, ok? E verifica os valores dessa variável. Aqui também tem um exemplo na apostila, bem simples, né? Onde o pessoal que gosta de futebol, né? Então aqui ele verifica pelo nome do time se o time é carioca, o time é paulista ou é de outro estado, ok? Como é que ele faz isso? Eu poderia, da mesma forma aqui, ó, em vez de utilizar o escolha, eu poderia usar o se, porque eles são de desvios, são comandos de desvios. Qual a diferença do se para o caso? O caso, ele só aceita informação verdadeira. Verdadeira no sentido de ser igual. Eu não consigo fazer esse teste lógico aqui, ó, maior ou igual. Aqui. Eu só consigo verificar se ele é igual. Vou puxar esse exemplo da apostila para cá. Time caractere. Olha o que vai acontecer aqui nesse caso.
Vou mostrar o passo a passo aqui o que é que esse programa faz. Inicialmente aqui, ó, tem o escreva. Poderia ser colocar o escreval também, né? Escreval é comando de saída. Então ele vai colocar na tela um comando de saída com o seguinte texto: entre com o nome de um time de futebol. Vamos executar aqui para ver. Justamente, ó. Ele imprime na tela o texto. E aí vem um comando de entrada para ler uma informação a ser digitada pelo usuário. Então ele libera o cursor aqui, tá vendo? Fica piscando, para o usuário digitar o nome de um time. Vou digitar aqui, ó, Vasco. Vou dar Enter. Ele caiu na condição de um que é de outro estado. Vou colocar aqui F9. Flamengo. Pronto. F9. Digitar aqui Flamengo. Ele não está entrando no fluxo. Vou dar outro exemplo aqui. Tá dando algum erro. Acho que deve ser o programa que tá dando um certo bug. Mas vamos lá. Vou abrir um exemplo aqui que tá na. Que eu já. Que é um da lista de exercícios de vocês. Que é para elaborar uma calculadora. Isso aqui eu posso. O Neto tá falando comigo aqui. O Neto tá perguntando aqui, pessoal, nesse exemplo aqui, ó. Cadê? Deixa eu abrir a apostila. Aqui. Se o nome dos times aqui não tinha que ser descrito nas minhas variáveis. Não. Por quê? Como é que funciona o caso? Esse tipo de função, o escolha. Observe que eu tenho uma escolha aqui e eu finalizo ele aqui, com fim escolha. Ele, na hora aqui, eu escolha time. Então, ele escolheu a variável, entendeu? Então, a variável que ele está testando não é o Flamengo, o Fluminense, o Vasco. Ele está testando a variável time e caso a informação da memória dessa variável time seja Flamengo, Fluminense, Vasco ou Botafogo, então ele entra nessa parte aqui e dá um comando de saída que o time é carioca, ok? Agora, caso a informação que esteja contida dentro do time seja São Paulo, Palmeiras, Santos ou Corinthians, então aí ele entra nesse segundo laço, que é a impressão aqui que o time é paulista. Agora, se nenhum desses times forem descritos, então aí já é outro caso. Ou seja, quando nenhum dos casos anteriores sejam satisfeitos, ok? Vou dar um exemplo aqui. Posso usar da calculadora também. Acho que da calculadora eu já fiz com vocês. Mas posso usar, por exemplo, o da máquina de cartão de crédito. Que eu acho que é mais fácil, todo mundo já viu uma maquininha de cartão, por exemplo. Lá na maquininha tem a operação, né? Operação.
a operação, né? E essa operação, vou botar aqui no, tipo, botar inteiro, né? Porque lá na maquininha, para quem já passou cartão de crédito, tem lá. Quando você pega a máquina e bota o cartão, ele aparece lá. Digite 1 para crédito, digite 2 para débito. Eu acho que essa forma é uma forma fácil de todo mundo compreender, né? Então, vou colocar aqui, ó. Val, digite a digite a operação. Aí eu vou colocar operação para o usuário interagir. Então, eu vou colocar o comando leia. Então, comando de saída, comando de entrada, e aí eu vou utilizar o comando escolha. Ó, a sintaxe dele é dessa forma. Eu coloco o comando escolha e a variável que eu quero escolher. Eu coloco operação. Pronto. Eu escolhi a variável operação. Vou finalizar aqui, ó, fim escolha. E dentro dessa função aqui, escolha, eu vou realizar os testes. Ó. Caso 1 escreval crédito. Função crédito. Vou copiar para não precisar ficar digitando. Aí, caso 2, então, função débito. Caso 3, botar crédito parcelado. Loja. Caso 4, cliente. E aí eu ainda posso botar aqui, ó, outro caso, para imprimir função inválida. Inválida. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai verificar aqui, ó, vou voltar lá para a sintaxe dele. Escolheu a variável e aí ele vai verificar caso o valor interno da variável seja um valor. Por exemplo, aqui, ó. Nosso caso o valor que esteja dentro da... Ah, Neto, eu entendi agora. Sim, sim. Né? Nesse algoritmo aqui, pessoal, do time que deu errado, foi porque eu esqueci de declarar a variável time lá na seção dos variáveis. Aí ele ia verificar a variável e não encontrava. Bem visto, Neto. Valeu. Pronto. Tem que declarar. O que é que estava acontecendo naquele exemplo é que eu tinha copiado só o... Eu copiei daqui e eu copiei só a parte do início para baixo. Esqueci de copiar essa parte aqui, ó, da declaração da variável como time. Beleza? Não, Neto, valeu. Então, aí dependendo, o pessoal pode copiar isso aqui no Visual J depois e testar, né? Que vai dar certo. Voltando para o nosso exercício aqui.
Aí eu, operação numérico inteiro. Então aqui ele vai verificar também, ó. Se o valor da nossa operação, o valor da memória for 1, ele vai aparecer essa mensagem, função crédito. Se for 2, débito. Vamos testar aqui, ó. Vou colocar 1, função crédito. Tá vendo? Então, o que é que acontece com as outras demais funções? Ele ignora. Por quê? Ele verifica aqui. Vou executar passo a passo. Vou executar passo a passo, ó. Vou digitar uma operação que não existe, que eu não coloquei. Vou digitar 5. Então, ele vai verificar, é 1? Não. 2, 3, 4? Não. Então, ele vai escrever que a função é inválida. Então, vou executar passo a passo. Olha o que vai acontecer. Vou dar Enter. E aí, ele entrou na função escolha. Ele não entrou em nenhum laço. Por quê? Porque não existia essa função. Eu só escolhi 1, 2, 3 ou 4. Então, ele entrou aqui, ó, justamente em outro caso, que é para escrever a função inválida. Aí ele vai imprimir, função inválida. Ok? Vou executar novamente, passo a passo. Agora eu vou escolher o 4, número 4. 4, vou dar Enter e vou executar. Ele entrou agora no 4. Por quê? Ele verificou a operação na memória. Qual o valor? É 1? Aí não. É 2? Não. É 3? Não. É 4? Sim. Então ele executa tudo que estiver entre o caso correto e a próxima função, a próxima hipótese, que que seria outro caso. Então, tudo que eu digitar aqui, ó, deixa eu finalizar. Tudo que eu digitar entre nesse espaço aqui vai ser executado. Entendeu? Porque a minha operação é 4. Voltar só para o exemplo lá do time. Aqui, ó. Aí aqui time como caractere. Óbvio. Aí, Vasco. Mineto, eu acho que é o meu programa mesmo que tá com algum problema. Mas só que depois eu verifico o que é. Definir aqui, mesmo assim ele continua. Geralmente, quando dá esse problema, algum problema desse, o ideal é fechar e abrir de novo o programa, ok? Mas, como eu sei que aqui o que importa é vocês entenderem aqui como é que ele funciona, já tá valendo esse comando escolha. Então, ele só vai entrar no laço que você. E isso também, Cristóvão, deu esse problema. Aí, geralmente, é algum bug que tem, porque quando eu tenho muitas informações, isso geralmente acontece. Infelizmente, acontece. Mas não significa que está errado. Principalmente para essa a função caso. Mas, ao invés de utilizar a função caso, né, o Neto conseguiu rodar tranquilo. Eu vou usar esse mesmo problema aqui, para vocês verem, que dá para me resolver de N formas. Eu posso, ao invés de utilizar o escolha, assim como o exemplo que eu passei aqui da máquina de cartão de crédito, eu posso também utilizar, para esse exemplo, utilizando a função se. Ó, se time for igual a... Aí eu vou botar aqui, ó, Flamengo, né? Ou, observe que agora eu estou usando o conectivo ou, porque
pode ser qualquer um desses casos aqui. Qualquer um desses times foram verdadeiros, né? Ou então, tô fazendo vários testes aqui. Ó, se time for igual ao Flamengo, ou time igual ao Fluminense, ou time igual a Vasco, ou time igual a Botafogo, então, aí aqui, ó, escreval, o time é carioca. Se não, então, se ele for falso, aí é que entra a lógica. Aí que entra a lógica. Se não for nem Flamengo, nem Fluminense, nem Vasco, nem Botafogo, ele vai ser paulista? Não, né? Ele pode ser de outro estado. Então, eu posso aqui verificar novamente. Ok? Vou copiar aqui, ó. Ó. O se não é para verificar se caso a informação seja falsa. Então, se nenhuma dessa informação for verdadeira, vai ser falsa. Então, ele vai cair aqui. Então, ao invés de imprimir alguma coisa, eu quero que ele faça um novo teste lógico para verificar se agora o time pode ser, por exemplo, São Paulo, né? Palmeiras, Santos ou Corinthians. Então, se for qualquer um desses aqui, então eu vou escrever que é paulista. É um time paulista. Se não, agora sim, se não for nem carioca ou não, nem paulista, aí eu posso botar que se essa afirmação for falsa e essa for falsa, então é de outro estado. Lembrando que da mesma forma da função escolha que eu tenho que finalizar o fim sim também, pessoal. Aqui eu tenho a função se. Observe que eu abri ela duas vezes. Então eu vou finalizar uma, fim se, e vou finalizar duas, fim se. Pronto. Vou apagar aqui a função escolha e deixar só com se. Vou botar aqui. Flamengo. Eu tenho que colocar os parênteses. Cada um teste lógico desse aqui. Pronto. Aqui também, ó. Mas ele já achou. O Flamengo é um time carioca. Mas aqui, em cada teste lógico desse aqui, eu tenho que colocar o parênteses. Então, eu tenho que verificar se isso aqui é verdadeiro. Então, colocar para cada um teste lógico desse aqui, um abre e fecha parênteses. Vou executar. Ó, deixa eu botar no código aqui para ficar mais visível. F9. Vou digitar agora Palmeiras. Ó, é um time paulista. Ou seja, ao invés de usar esse comando aqui, ó, o escolha, eu posso simplesmente utilizar um outro teste de condição para direcionar o meu fluxo para outro local, entendeu? Então, ao invés de usar o escolha, eu usei aqui o se. Só que juntamente com o conectivo ou. Porque na tabela verdade lá, que eu passei também em sala, o conectivo ou, caso
uma situação seja verdadeira, ó, o Cristóvão, estou aqui também, os alunos que estão com dúvidas estão mandando mensagem para mim no WhatsApp, e o Cristóvão estava com o mesmo problema que eu nesse comando aqui, escolha, de executar. Como eu disse, é bug. Aí ele fechou o programa e abriu de novo. E ele está confirmando aqui que funcionou agora. Entendeu? Então, às vezes ocorrem esses bugzinhos no programa. Mas aqui eu fiz, foi até bom que eu fiz de outra forma para vocês verem que da mesma forma que ele executou com escolha, eu posso fazer o mesmo programa é, com uma outra função, que no caso desse foi o se. É claro que o função escolha é muito mais simples, né? Muito mais simples de executar. Aí ele voltando para nossa função aqui, se, então ele verifica se qualquer um argumento desse aqui seja verdadeiro, então ele entra dentro dessa função. Então, se for Flamengo, Fluminense ou Vasco, se o usuário digitar ou Botafogo, então ele vai escrever que o time é carioca. Se for falso, se todas essas situações for falsa, por exemplo, eu digitei Palmeiras, ele vai fazer o primeiro teste, passo a passo, né? Time é igual ao Flamengo? Não, é Palmeiras. Time é igual ao Fluminense? Não, é Palmeiras. Time é igual ao Vasco? Não. Time é igual ao Botafogo? Não. Então, isso tudo aqui é falso. Ele não entra aqui. Ele vem para o sinão. Desviou o meu fluxo para o lado falso. Se ele for falso, então ele vai verificar, fazer novamente, em vez dele executar uma mensagem, eu poderia ter colocado, mas como ele foi falso, se for falso, então faça novamente um outro teste, verifique se é São Paulo, se é Palmeiras, se é Santos, entendeu? Aí, nesse primeiro momento, ele verificou que deu tudo falso. Aí ele vai fazer um segundo teste. E começa, time é igual a São Paulo? Não, o time na memória lá está armazenado Palmeiras. Aí ele vai para o segundo teste. Ó, time é igual ao Palmeiras? Ele verifica na memória. É. Então, essa afirmação é verdadeira. Como ela é verdadeira, então ele executa tudo que estiver entre a função se e o se não, ok? Então, o que é que está entre esses dois? O time é paulista. Agora, vamos colocar aqui um outro time. Barcelona. Pronto, botei Barcelona. Ele vai verificar que não está em nenhuma das situações. Então, ele vai cair aqui, ó. Tudo falso, tudo falso. Então, no último teste, o sinal ele vai verificar que se tudo for falso, é de outro estado. Ele está dando sintaxe incorreta no fim sim, mas não está errado, é justamente o bug. Eu vou fechar o meu programa e abrir de novo. Mas aqui, toda vez que você abrir um se, deve finalizar. Como eu abri dois se's, ó, um e dois, devo finalizar duas vezes. Ah, já sei o que tá. Escreval. Basta. Eu esqueci de botar o comando de saída. Pronto, tá aqui. Barcelona. Então, não é Flamengo, não é Fluminense, não Vasco, Botafogo, não é São Paulo, não é Palmeiras, não é Santos e nem Corinthians, que é os próximos times lá. Então, toda essa afirmação é falsa, toda essa afirmação é falsa, então ele cai no sinão e vai imprimir é de outro estado, ok? Agora eu vou falar um pouco mais sobre esses exercícios aqui. Deixa eu abrir, eu acho que tá aberto até aqui. Tá aberto? Não. Pronto.
que agora, para fazer uma calculadora, eu acho que eu já passei até esse exemplo. Simples, 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 você pode utilizar ou o comando SI para testar a operação, né? Ou o comando escolha para verificar qual tipo de operação e executar cálculo a cálculo dependendo da operação. Então, um exemplo bem simples. Esse outro aqui, eu também já respondi esse exercício simplificado em outras aulas, né? E aqui você observa o seguinte, que o usuário vai entrar com o peso, né? Olha o programa aqui. Esse aqui é um pouco mais complexo. Um nutricionista encomenda a você um programa, então você está incumbido de programar, fazer um programa que a funcionalidade dele será calcular o IMC do paciente. Então, os dados de entrada é o peso e a altura. Então, o nutricionista lá vai digitar o peso do usuário, a altura e, por fim, o programa deve mostrar em qual estado nutricional encontra-se o paciente. Bom, o escolha não dá para fazer. O ideal seria se desse para fazer com o escolha, porque você escolheria só o tipo, né? E ele já iria imprimir. Só o que acontece? O IMC, esse estado nutricional, ele depende do IMC, que é o índice de massa corpórea, né? Então, e ele tem, para alguns casos, uma faixa, né? Então, na nossa programação aqui, o caso, eu não consigo fazer esses vários testes dessa forma aqui. Ele só verifica a igualdade. O único teste que dá para verificar é se ele é igual. Então, vou até pegar a apostila aqui novamente. Até a apostila aqui, ó. Então, você vê que ele não verifica não faz nenhum teste lógico, se é igual, se é menor que, ele só verifica a igualdade. Então, por exemplo, no nosso caso lá da calculadora dá para fazer, porque, por exemplo, na operação, a pessoa vai escolher uma operação lá, soma. Então, você coloca aqui mais, entre parênteses. Se for menos, outro. Aí outro cálculo, né? E assim sucessivamente. Esse da calculadora eu não vou resolver, porque já está resolvido. Da calculadora já está resolvido nos vídeos que eu já fiz. Eu vou falar um pouco mais desse aqui por conta da dificuldade. Então, ó, observem que ele tem uma faixa de variação de 10 a 12,9. Então, como é que eu verifico, ou melhor, como é que eu faço para o programa verificar isso aqui? Então, tenho que usar condicionais, né? Posso usar o se. Eu vou colocar aqui só os principais. Vou colocar desnutrição, normal, botar pré-obesidade e obesidade. Dividir somente nesses grupos. Ok? Vou colocar aqui. Se ele for de 18,5 a 24,9, ele está normal. Então, significa que se ele tiver abaixo de 18,5, é desnutrido. Então, vamos lá para o programa. Ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é tentar identificar as variáveis que eu vou utilizar. Em programas mais complexos, nem sempre isso você consegue ver logo no início. Todas, ao menos todas as variáveis você pode não ver no início. Mas
as mais importantes você consegue. Então, é nessa que vocês têm que vocês devem focar. Por exemplo, aqui, ó. Quais são as minhas variáveis aqui, ó? Peso, altura e IMC. Então, de cara, eu já sei que eu vou ter 3 variáveis, né? Que é o meu peso, a altura e o IMC. Todas elas podem conter valores decimais. Então, eu vou colocar real. Por que real? Porque é a única variável, o tipo de variável numérica que aceita decimais, valores decimais, né? Peso e altura e o IMC são valores que são decimais. Então, posso colocar aqui o escrival e colocar entre com o peso. Por que eu vou botar isso? Porque quando o contratante lá, que no caso desse problema foi o nutricionista, né? Ele tem que saber qual informação vai ter que digitar. É primeiro o peso, a primeira altura? O que é que ele digita primeiro? Então você pode colocar aqui, ó, entre com o peso do paciente. Por que no escreval? Porque é um comando de saída. É isso que o usuário que for utilizar o programa vai ver. E aí ela vai digitar um valor. Esse valor tem que estar salvo dentro de uma variável. Vou denominar que é o peso, né? Se ele vai digitar o peso, eu não quero que salve a informação do peso na altura. Correto? Então, eu vou colocar aqui. A próxima é a altura do paciente, entre com a do paciente. Então, nesse primeiro momento, eu vou buscar uma forma do usuário interagir com o programa. De que forma? Mostrando caixas de texto e fazendo com que, a partir da informação que eu mostre a ele, ele insira os meus valores de entrada, que o primeiro é o peso e o segundo é a altura. Ok? Então, nesse exemplo aqui, eu separei em casos menores, mas a linha de raciocínio pode ser a mesma. Pode ser não, você pode utilizar a mesma linha de raciocínio para completar ela, vai só tendo cuidados com os testes lógicos que você vai fazer. Pronto, declarei minhas variáveis e já coletei minhas informações. Próximo passo que eu tenho que fazer, se eu já tenho a altura e o peso, ó, eu tenho o meu peso já e eu tenho a altura. Então, o próximo passo, o ideal seja que eu calcule o índice de massa corpórea desse paciente. Então, eu calculo o IMC, vou atribuir uma equação, que é o peso dividido pela altura vezes altura, ou então posso botar elevado ao quadrado. Ok? Eu posso botar altura vezes altura ou altura ao quadrado, por conta da equação. Botei o cálculo. Ok? Calculei o IMC. O próximo passo é verificar em qual estado nutricional esse paciente se encontra. E de acordo com o estado nutricional, o IMC, na verdade, eu fazer com que meu programa desvie o que vai ser impresso. Ele informe somente o que será necessário, porque eu tenho vários 11 pessoas assistindo a aula. Bom, então
eu tenho que me apegar principalmente no que eu quero de informação. Ó. O programa deve mostrar o estado nutricional do paciente. Então, eu vou separar aqui, não vou fazer todos para não ficar muito grande, vou dividir em pedaços menores. Então, vou fazer o seguinte, ó, de 17 a 18.4, de 17 a 18.4 é desnutrido. Ou estado de desnutrição. Que, na verdade, se ele estiver abaixo de 18.5, né? Ou melhor, fazer assim. 18.5, o estado nutricional desnutrido. Se ele tiver, no caso, se ele tiver abaixo, menor que isso. Se ele tiver entre 18.5 a 24.9, 18.5 a 24.9, o estado dele é normal. De 25 a 29.9, pré-obesidade. De 25 a 29.9, pré-obesidade. Pré-o e superior a isso, obeso. Maior que 29.9, obesidade. Então, vou pegar esses principais pontos aqui. Ao invés de pegar todos, que ia demandar mais tempo, peguei só desnutrição, normal, pré-obesidade e obesidade. E isso aqui eu tenho que informar como é que eu vou transformar isso para que o computador entenda. Lembrando que o computador, para esses testes lógicos, ele só entende o que? Verdadeiro ou falso, né? Então, eu vou começar com testes. Teste condicional, sim, né? Então, se uma dada condição for satisfeita, então ele vai escrever lá na tela para o nutricionista que o paciente está em estado de desnutrição, né? Então, para ele imprimir isso aqui, para o paciente estar no estado de desnutrição, qual é o teste lógico que eu devo verificar, fornecer? Então, a gente tem que, se ele está nessa faixa de 18.5 a 24.9, ele está normal. Agora, se o IMC dele for menor que 18.5, então meu paciente está desnutrido. Ok? Deu para entender? Ele só vai entrar aqui se essa condição for satisfeita. Não é isso? Se o IMC calculado aqui, através do peso e da altura informado pelo usuário, e for menor que 18.5, então ele é desnutrido. Então, esse é o primeiro teste. E aí eu vou, se isso for verdadeiro. Agora eu verifico se for falso. Se não, se isso não for verdadeiro, então o que é que eu devo fazer agora? Então eu verifico se o estado do paciente é normal. Como é que eu faço isso? Ó, se um teste lógico, então vou copiar aqui. Então, eu quero verificar se o estado é normal. O estado está em estado normal. Qual teste lógico que eu verifico?
eu tenho que verificar aqui, ó, se ele está entre 18,5 a 24,9. Então, o meu IMC, ele tem que ser maior, né? Ou ainda igual, porque se o seu paciente tiver com 18,5, ele é normal. Então, eu vou colocar aqui, ó, 18,5. Então, se o IMC dele for maior ou igual a 18,5, então o paciente está normal. Só que tem um porém. Se ele for 29,9, ele é normal? Não. Ele é pré-obeso. Se ele der 25, ele já é pré-obeso. Então, eu tenho que verificar um limite superior, né? Eu tenho um limite aqui, ó, inferior e tenho um limite superior. Como é que eu faço isso? As duas condições têm que ser satisfeitas. Ele tem que estar entre 18,5 e 24,9. Então, para as duas condições serem satisfeitas, né? As duas condições têm que ser satisfeitas para que isso seja, para que o estado do paciente seja normal. Então, só existe um conectivo que eu posso usar, que é o I, né? Por quê? Ele vai verificar justamente esse intervalo. Ó, o IMC dele tem que ser maior ou igual que 18,5, só que também não pode ser maior que 24,9, ok? Então ele tem que ser, ó, o meu IMC, ele tem que ser menor ou no máximo igual a 24,9. Então o que é que acontece aqui? Se o IMC do paciente for 18,5 ou mais, é o primeiro teste que eu estou fazendo, e menor que 24,9 ou igual, então o paciente está no estado normal. Por exemplo, se o IMC calculou, deu 18,5, por isso que eu coloco igual, porque ele tem, se ele for igual, ele está no estado normal. Se ele for 24,9, então eu tenho que colocar o igual. E eu tenho que colocar o menor que e maior que para definir as fronteiras, entendeu? O meu limite inferior, então ele tem que ser maior ou igual que isso e tem que ser menor ou igual que isso, para que o meu paciente esteja no estado normal. Pronto, já matamos 2 testes aqui, ó. Os outros testes, a mesma coisa, né? Aí eu vou, se não, por quê? Se ele calculou aqui, ó, é menor que 18,5? Não, é falso. Então, está entre 18,5 a 24,9 é falso. Então, se for falso, ou seja, se não, se todas essas condições que eu já testei ainda continuar sendo falsa, teste novamente. E qual o próximo teste? Se eu vou fazer um teste lógico, então, agora, o meu paciente, o próximo teste lógico que eu vou verificar é se meu paciente está no estado de pré-obesidade. 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 Ok? Então, qual teste lógico que eu tenho que verificar? Mesma forma. Ó, ele tem uma faixa de 25 a 29,9. Então, eu tenho que verificar se o IMC dele for maior ou igual que 25 e se o IMC do paciente é menor ou igual que 29,9, ok? Então, se for nesse intervalo, ou seja, no meu limite inferior ou no meu limite superior, então o estado nutricional do meu paciente é pré-obesidade. Terminei? Ainda não. Ainda existe uma outra situação, porque a primeira pode ser falsa, a segunda pode ser falsa,
a terceira hipótese pode ser falsa, então me resta uma quarta hipótese. Ou eu faço, então, como só me resta essa outra situação, não existe mais nenhuma hipótese, então, se todas essas hipóteses forem falsas, eu coloco mais um se não, ou seja, se todas essas anteriores aqui forem falsas, se não, eu posso colocar escreval direto aqui, o paciente está em estado de obesidade. Pronto. Terminei os testes lógicos. Agora eu tenho que verificar cada si desse que eu coloquei, ó, e finalizar ele. Ok? Então, o ideal é que eu comece dessa última. Então, eu tenho um se não, e eu tenho também, portanto, um fim da minha função se. Ok? E assim, eu vou encerrando todos os outros laços. Peguei esse último e finalizei, se. Aí venho para o outro, ó. Se. Então, esse se também, ele necessita de um fim se. Estou finalizando essa segunda função. E aí, da mesma forma, ainda tenho esse primeiro aqui, esse se. Então, observe que para cada se desse aqui, eu tenho 1, 2, 3 testes. Então, eu finalizei ela 3 vezes. Se tivesse 10 testes, finalizaria 10 vezes. Ok? Vou executar. O peso 77, a altura 1,78. Aí porque eu esqueci de tirar isso aqui. Isso aqui eu coloquei só de informação para utilizar. Eu poderia colocar aqui, ó, barra barra, comentário. E aí vai ser ignorado. O peso 77, 1,78. Aí ele calcula o IMC. O IMC desse paciente aqui deu 24,3. Nesse caso, ó, 24,3. O que é que ele vai fazer? O IMC é menor que 18,5? Falso. Isso é 24,3, né? No canto superior dá para ver essa informação. Então é falso. Então ele vem para o se não e verifica. O IMC está maior que 18,5? É maior ou igual? É maior ou igual que 18,5. E ele é menor ou igual que 24,9? É, porque ele deu 24,3. Então, essa afirmação é verdadeira e a segunda afirmação é verdadeira. Sendo que se as duas informações é verdadeira, então toda esse teste lógico complexo é verdadeiro. Então, ele vai escrever o que está, executar o comando que está entre esse se e esse se não, que é somente um texto. Escreva o paciente está em estado normal. Poderia ser qualquer outro comando, viu, pessoal? Poderia ser qualquer outro comando. Poderia ser outro cálculo, poderia ser o que for. Entendeu? E aí ele executa o programa. Então, dependendo do que for calculado aqui, dependendo desses valores, ele vai testar. Né? Ele vai pegar o IMC que calculou e vai fazer esses testes. Lembre-se que eles vão fazer esse teste e quando eu tenho um conectivo e as duas informações têm que ser verdade. No ou não. No ou basta uma informação ser verdade. Ok?
para o exercício 1. No exercício 2, eu vou falar só um pouco, só por alto, assim, porque já é 9 horas, eu sei que a gente tirou direto, fica cansativo para alguns. Então, próxima aula eu vou revisar isso aqui. Tabuada, faço programa, suponho que são digitados. Isso aqui todos vão ser revisados, ok? No exercício 1. Tem esses outros exercícios também. Assim, eu espero que algumas dúvidas de vocês pronto, o pessoal tá mandando aqui também que conseguiu executar. O Neto, o Cristóvão também tá tentando aqui, tá dando certo. Pronto. Então, pessoal, é isso. Deem uma olhada na apostila, que aqui na apostila tem esses comandos. Essa apostila é a primeira apostila que só tem os comandos de condição, ok? Os básicos, que é o comando de saída, de entrada e o de desvio condicional, que lá no livro do AVA de vocês, ele chama de condicional simples, composta e aninhada. Aninhada é quando justamente isso aqui que a gente faz, que você aninha vários testes. Tipo, eu linkei essa falsa situação desse teste lógico com o próximo seguinte. Então, eu estou aninhando esses testes, um com o outro. Entendeu? Próxima aula, eu vou revisar a parte de comandos de repetição. Que os comandos de repetição são os principais para resolver esse tipo de comando aqui. Porque observem, aqui, ó, eu entro com o peso do paciente, 77, 1 ponto, e a altura do paciente, 1,7. Uma vez. E ele finaliza o programa. Ok? Ele não repetiu. Por exemplo, quando vocês estão lá nesse programa de... Voltando para o exemplo do caixa lá. O caixa, ele passa um produto e o caixa encerra ou ele abre novamente para você inserir outro produto? Lógico, todo mundo sabe, né? Que ele fica sempre aberto para você colocar produtos. Até que o caixa vai lá e encerre. Ó. Encerrei a venda, me deu o valor final, ele dá o desconto e passa o valor. Para você efetua o pagamento, ele libera o caixa para a próxima compra. Então, nesse caso aí, o que é que está ocorrendo? Ao invés de executar isso aqui somente uma vez, ele está executando várias vezes. Ok? Poderia botar até aqui ó, o nome do paciente para entrar e ele ficar entrando várias vezes. Ok? Então, eu peço que vocês assim deem uma olhada nessa apostila, tentem resolver esses problemas da primeira lista. Na primeira lista só é com esse tipo de comando, se não, e alguns nem precisa. Ok? E tentem responder. Ó, esse aqui está um pouco mais complexo. Tentem responder. Teste. Se der qualquer problema errado, pode me chamar no WhatsApp. Se for o caso, eu tento acessar a máquina de vocês virtualmente aqui para ver o problema e tento corrigir. Entendeu? Posso, sem problema nenhum, fazer uma videochamada com vocês. Então, assim, eu queria que vocês também dedicassem um pouco de tempo, porque, infelizmente, programação não dá para se aprender só olhando. Eu posso ficar 5 meses aqui mostrando tudo isso para vocês. Se vocês não pegarem no programa, não baixarem o programa que eu disponibilizei lá na nossa pasta, ó, então não tem como vocês aprenderem se vocês não praticarem. O pessoal que trabalha com programação, que já viu programação, o Aldo mesmo já disse que teve um contato com programação. Se você fica muito tempo sem programar naquela linguagem, você esquece.
Simples assim, simples. É claro que quando você tem uma base da lógica de programação, é muito mais simples você reaprender a linguagem, reaprender a programar, porque você já tem aquela base da lógica, entendeu? Agora, tem que praticar. E eu acho que é imprescindível para todos os cursos de engenharia isso. Todos os cursos de engenharia. Tanto civil e principalmente elétrica. Porque o pessoal da elétrica ainda vai ver automação e controle, que é um tipo de programação um pouco mais robusta, mais complexa para alguns tipos de comandos específicos. Então, é bem complicado, ok? Então, tentem ver qualquer dúvida. Eu estou no WhatsApp. Pode me ligar, pode falar, qualquer coisa. E se for o caso, faço chamada de vídeo, olho, me mande foto do programa lá, do código, manda o código do algoritmo que vocês estão criando, que aí eu tento identificar o erro e tento tirar as dúvidas. Porque as dúvidas também só vão aparecer quando vocês começarem a programar. Aí vão surgir algumas dúvidas de sintaxe, como é que faz para executar alguma coisa mais complexa. Outra coisa também, eu não vou cobrar a última parte da seção 2.3, que é indexamento. Eu vou cobrar só até matriz, que eu, próxima aula eu vou falar um pouco de comando de repetição, vetor e matriz. A prova de vocês, ao que tudo indica, vamos fazer um trabalho. Eu ainda estou em contato com o André e com o Bruno para ver uma melhor forma de vocês fazerem isso, entendeu? Estou pensando também numa forma de elaborar uma questão que seja útil para vocês, que dê para vocês realmente entender o contexto da programação, ok? E que esse conhecimento seja levado para frente, porque vocês então vão ter disciplinas lá na frente que utiliza programação. Cálculo numérico, por exemplo, são cálculos que você necessita principalmente dos comandos de repetição, de vetores, de matrizes, entendeu? Eu vou bolar mais alguns exercícios para vocês treinarem. Simples, simples, para fazer cálculo bem simples, para que vocês evoluam, né, nessa parte, porque se a gente for observar, e também queira Deus que acabe logo tudo isso, né? Mas a próxima, a próxima unidade, apostila, nosso livro. Se a gente for olhar o nosso livro, o próximo conteúdo não está aqui. Deixa eu ver se eu consigo baixar o livro aqui rápido. Então, o próximo conteúdo é linguagem C. Baixou bem rápido. Aqui. Então, a gente vai parar aqui. Eu já passei até estruturas de dados, eu só não vou passar indexamento, porque exige um pouco mais. E como eu estou vendo que o pessoal algumas pessoas estão com dificuldades, eu vou parar por aqui, nessa parte. Vou até matrizes, que é um assunto que está aqui na estrutura de dados também, mas não chega a ser tão complexo quanto indexamento, ok? E é bom, muito bom, se vocês pudessem, na verdade eu digo que seria ótimo se vocês conseguissem realmente tirar as dúvidas nessa sessão, porque quando a gente, tomara Deus que volte logo para a terceira unidade, a gente vai ver linguagem C, que é um tipo de linguagem de programação também baseada no inglês, né? É uma linguagem que é em inglês, e quando se aprende, sim, ao menos tende, né? Quando se aprende a programação em Portugal, bem entender os comandos de repetição, como é que funciona essas estruturas de decisão, vai ser muito mais fácil aplicar aqui, porque se a gente for ver, ó, condicionais, mesma coisa que a gente viu em Portugal, a gente vai ver em C. Estruturas de repetição, a mesma coisa a gente vai ver em C. Só que aqui a gente viu em Portugal, estrutura de repetição a gente viu em Portugal, e aqui agora a gente vai passar a utilizar um outro programa, que é o Dev C++,
que é próprio para a linguagem C, entendeu? Então, quando chegar aqui, se aprendermos muito bem essa parte, quando chegar aqui vai ser só a aplicação do que já foi aprendido. Então, fica muito mais simples. Então, vai fluir mais a aula, ok? Então, eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês, um pouco do básico novamente, para a gente voltar. E é isso, pessoal. Alguém mais tem alguma dúvida? Estão treinando? Neto, Eu. oi. Ei, peraí, que agora eu esqueci a pergunta. Eu tô tentando. Eu tô na quarta.